Olá pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas você vai me assistir, eu sei que aqui é noite nesse momento. Então agora eu vou falar com vocês a respeito da diferença básica entre controle concentrado e controle difuso de constitucionalidade. Nesse canal tem vários vídeos sobre controle de constitucionalidade, mas eu me toquei que não tem um vídeo simples que explique justamente a diferença entre controle concentrado e controle difuso. Para começar, são diversas as diferenças. Mas, antes de mais nada, o que ambos têm em comum? Tanto o controle difuso quanto o controle concentrado têm como objetivo verificar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo e, assim, afastar a incidência dessa lei. Nesse caso, se for retirar do ordenamento jurídico aquela lei, a gente vai estar diante do controle abstrato. Se for tirar aquela lei, a incidência daquela lei em um caso concreto específico, estaremos diante do controle difuso de constitucionalidade. Há diversos parâmetros para verificarmos a diferença entre controle difuso e concentrado. Para começar, primeira diferença no tocante a quem exerce o controle, qual é o tribunal que exerce o controle de constitucionalidade. No controle abstrato, que é aquele que tem como objetivo retirar do ordenamento jurídico de uma vez por todas aquela lei ou ato normativo inconstitucional, quem pode fazer isso é o STF ou então o Tribunal de Justiça local. Exclusivamente esses dois tribunais, ou o STF ou o Tribunal de Justiça. O STF vai retirar do ordenamento jurídico quando aquela norma inconstitucional violar a Constituição Federal. E nesse caso, o controle será exercido por meio das ações específicas do controle concentrado, quais são ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, a gente tem essas ações específicas do controle concentrado que vão retirar de uma vez por todas do ordenamento jurídico aquela lei que naquele caso concreto foi declarada inconstitucional. E nisso, quem vai julgar essas ações específicas são exatamente o STF. Agora, se o foco, o parâmetro for a Constituição estadual, quem vai exercer o controle de constitucionalidade concentrado vai ser o Tribunal de Justiça local. Agora vamos para o controle difuso. O controle difuso é aquele realizado por um juiz, diante de um caso concreto, no qual as partes alegam que determinada lei é inconstitucional. Exemplo, imagine que você está sendo executado pelo município que está te cobrando um imposto que, na verdade, é de incidência da União. Então, nesse caso, uma lei municipal que está te cobrando o ITR é inconstitucional. E aí o município te processou. Nesse caso, você pode falar, eu não vou pagar esse imposto porque ele é inconstitucional. E aí, naquele caso concreto em que você foi processado, você vai alegar que não vai pagar porque aquilo é inconstitucional e vai requerer que o juiz declare a inconstitucionalidade naquele caso concreto. E nesse caso, a inconstitucionalidade pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, tanto no juiz singular de primeiro grau, e uma eventual apelação, no caso na segunda instância, no segundo grau. Logo, pode declarar a inconstitucionalidade qualquer juiz, ou então qualquer grau de jurisdição. Eu não vou falar agora a respeito da cláusula de reserva de plenário, porque há uma cisão, uma cisão na segunda instância, mas existe um vídeo aqui no canal que é a cláusula de reserva de plenário, na qual eu explico isso, mas eu não quero embolar a cabeça do estudante iniciante nesse momento, O que eu quero que você saiba é que em qualquer instância, primeiro grau, segundo, tribunais superiores, STJ, STF, TRF, TRE, juiz federal, juiz estadual, qualquer um deles pode declarar a inconstitucionalidade em um caso concreto,
tá? Então essa primeira diferença já mostra que o controle concentrado só vai poder ser feito pelo Tribunal de Justiça local ou então perante o STF. Já o controle difuso pode ser arguido em qualquer instância e declarado em qualquer instância. Logo, qualquer juiz, qualquer tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. No tocante aos efeitos, o controle concentrado ele tem efeito erga omnes para todos. Como eu falei, o controle concentrado retira do ordenamento jurídico aquela lei ou ato normativo inconstitucional. Logo, uma vez retirada do ordenamento jurídico, ela tem efeito erga omnes para todos, enquanto o controle difuso só tem efeito entre as partes. Usando esse exemplo do imposto, em que o juiz declarou inconstitucional aquele imposto que estavam te cobrando, naquele teu caso concreto, isso significa que o município apenas não vai poder cobrar de você aquele imposto. Em relação aos demais, vai continuar cobrando e vai continuar recebendo, até que alguém processe o município, alegando que aquele imposto não é constitucional. Então, no controle difuso, o efeito é entre as partes apenas. A lei permanece no ordenamento jurídico, mas em relação a você, ela foi declarada inconstitucional. Outra diferença é no tocante ao tipo de forma em que você provoca o Poder Judiciário em relação aos controles. No controle concentrado, ele é chamado por via de ação. O controle vai ser realizado por meio das ações do controle de constitucionalidade, tá? Por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ADO, que é direta de inconstitucionalidade por omissão, a DPF. Logo, o controle de constitucionalidade aqui é por via de ação, enquanto no controle difuso é por via de exceção, por via de defesa. E nesse caso, por quê? Porque é dentro de um caso concreto. Então, na hora de se defender, você pode alegar a inconstitucionalidade, mas vale destacar que na petição inicial você também pode alegar a inconstitucionalidade. E nesse ponto, a gente tem os tipos, né, de essa diferença. Um é por via de ação, o outro é por via de exceção, tá? Outro ponto, legitimados, tá? Legitimados. Tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube, no qual eu falo sobre os legitimados ao controle concentrado. Os legitimados do controle concentrado é exclusivamente aquele pessoal do artigo 103 da Constituição Federal. Claro, no tocante aos legitimados para verificar a inconstitucionalidade quanto à Constituição Estadual, isso depende dos legitimados de acordo com a Constituição de cada estado, que pode variar. Agora, aqui falando sobre a Constituição Federal, os legitimados para as ações do controle de constitucionalidade são os legitimados do artigo 103 da Constituição. Um pequeno detalhe, existe a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é a única que foge dessa regra do artigo 103, porque ela só pode ser proposta pelo Procurador Federal. Já no tocante às demais, tá? ADO, ADI, ADPF, todas elas podem ser impetradas pelo pessoal do artigo 103 da Constituição Federal. Todos eles e só eles. No tocante ao controle difuso, qualquer pessoa, você, qualquer um que está entrando com o processo ou se defendendo no processo, pode alegar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que está te atrapalhando, que está atrapalhando a sua vida, o seu pedido, e nesse caso, qualquer pessoa pode exercer, pode pedir o controle de constitucionalidade, naquele caso concreto. Em síntese, controle abstrato. Quem pode exercer? Quem pode pedir? Pessoal do artigo 103. Controle difuso. Qualquer pessoa. Ok? Outro ponto, tá, importante. Estou até dando uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Só uma frasezinha que eu já estava esquecendo aqui da minha tabela. Nesse caso, vale destacar que como o controle abstrato tem como objeto de pedido, tá?
A inconstitucionalidade aqui se opera pela via principal, é o objeto, enquanto no controle difuso não é o objeto, tá? Ela é a via incidental, ou seja, enquanto no controle abstrato a inconstitucionalidade é o objeto principal, no controle difuso é a causa de pedir, é o motivo que origina, que determina essa inconstitucionalidade. Em síntese, o fato aqui é que você não quer pagar o tributo. Você não quer pagar o tributo por quê? Porque ele é inconstitucional. Então, essas são as diferenças básicas para o controle em relação ao controle concentrado e o controle difuso. Qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários que eu irei responder. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo que teve como objetivo introduzir um futuro estudante de controle de constitucionalidade a esse tema. É muito fácil, pode parecer difícil, mas realmente é muito fácil.